Então, estamos aqui na nossa última aula de português, ou penúltima, dependendo do que está decidido, antes da prova para escriturário, Banco do Brasil, organizado pela CIS Gran Rio. Nosso assunto de hoje vai ser... Boa noite, Alex. Tranquilo. Nosso assunto de hoje vai ser concordância verbal e nominal. E vamos terminar com uma provinha, mais uma provinha. E aí, o Alex estava conversando aqui com a Carla, se de repente a gente pudesse substituir, eu estava pensando em substituir essa aula de sábado de inglês por mais uma de português, que a gente poderia conversar um pouco sobre redação, sobre tirar algumas dúvidas que tenham ficado, aí vocês me trariam mais ou menos o tema da aula, que aí a gente ia discutir em cima do que vocês tivessem dúvidas. E ver, falar alguma coisa sobre redação, de repente se vocês pudessem produzir alguma coisa e me mandar, eu pegar as redações de vocês, discutir para a gente poder dar um gás nisso. Eu vou, eu vou pegar o, eu vou mandar encaminhar para vocês hoje umas duas provas anteriores com propostas de redação. Pra, aí vocês escolhem uma ou fazem as duas e depois a gente vê. Mas façam e me mandem até sexta-feira para poder organizar, tá? Quer dizer, isso se vocês concordarem tudo isso. Concorda? A Carla já... Ah, não. Então, beleza, então, beleza. Então, vamos lá. Bom, vou compartilhar aqui a tela do slide com vocês. Então, vocês estão conseguindo me ver? Eu estou com medo da internet. Vocês estão vendo só metade da minha cara também? Ou só eu que estou vendo isso? Ah, tá. Não, é porque, é porque eu estou aqui no meu, naquela tela que fica voltada para mim. Eu, meu controle aqui, eu estou vendo só um quarto do meu rosto. Não sei como é que vocês conseguem me ver. Mas enfim, vamos lá. Eu vou de vez em quando estar vindo aqui para ver se a conversação continua. Bora. Então, vamos lá. Primeiramente, como nosso assunto são as concordâncias nominal e verbal, nós precisamos saber o que é concordância. A concordância não é nada tão complexo assim. Concordância só é um processo que se utiliza para marcar as relações existentes entre os termos das frases. Como assim? A concordância é quando são relações obrigatórias em que você tem, por exemplo, um elemento no singular que precisa ser seguido por outro elemento no singular, ou um elemento no plural que precisa ser seguido por outro elemento no plural. É basicamente isso. Não tem é, é, grandes complexidades no processo de concordância verbal e nominal. Mas qual é o grande problema da concordância? O grande problema da concordância são os casos específicos, que sempre vão dar umas rasteiras na gente, porque tem algumas coisas que parecem muito erradas de se usarem. E, e acaba que muitas vezes, quando a gente não. Como nós não estamos acostumados a ver, nós acabamos considerando que está errado, ou algumas coisas que nós costumamos usar errado, e, na verdade, porque nós não usamos o correto normativamente falando. É aquilo que eu falei lá na primeira aula. Uma coisa que a gente fala na rua, outra coisa que o conhecimento que a gente precisa para prestar um concurso, e aí a gente não tem discussão. É aquilo ali que determina. E aí a concordância pode existir de duas maneiras. A concordância nominal, que acontece dentro do núcleo de um sintagma nominal, eu esqueci de colocar aqui nominal,
O que é um sintagma nominal? Qualquer elemento que não tenha verbo. Qualquer elemento de uma frase que não tenha verbo. Então, por exemplo, o sujeito de uma oração é um sintagma nominal. Por quê? Porque dentro dele normalmente não vai ter um verbo. Então, e ali dentro vai acontecer a concordância nominal. Dentro do predicado, que acontece a concordância verbal, que é aquela concordância que existe entre o verbo e o sujeito da oração. Como o verbo faz parte do predicado, a gente pode dizer que a concordância verbal acontece no predicado da oração. Certo? Simples assim, bem objetivo. Então, é como eu sempre digo, o verbo, muitas vezes, é o elemento mais importante da oração. Quer dizer, muitas vezes não. O verbo é a razão de ser da oração. Né? Sem verbo não tem oração. E os núcleos são a identificação do núcleo. Quando eu disse lá para vocês, gente, mas olha só, esse negócio aqui de sintaxe, de concordância, de sintaxe, de núcleo do sujeito, núcleo do objeto, essa coisa toda aqui, não cai diretamente na prova, só cai em questões de concordância verbal e nominal. Era disso que eu estava falando. Por quê? Porque tudo vai gerar em torno, por exemplo, pegando o sujeito como exemplo, tudo vai girar em torno do núcleo do sujeito e tudo vai girar em torno do núcleo do predicado, que normalmente é o verbo. Certo? Então, a capacidade de reconhecer esses termos vai permitir que a gente consiga desenvolver a questão da concordância, tanto verbal quanto nominal, de uma maneira mais efetiva. Certo? A gente conseguir reconhecer o sujeito quando ele está posposto, quando ele está anteposto, o adjuntas nominal quando ele está anteposto ao núcleo, essas coisas todas a gente vai ver aqui e que parecem uma confusão muito grande, mas não é nada tão confuso assim quanto aparece, quanto vendem. É mesma situação da crase. A crase, o pessoal fica botando um terror do caramba, não sei o que, mas aí quando você vai ver, é só você perceber que se trocar por uma palavra masculina e virar ao, a crase está ali. Do contrário, não precisa. Então, vamos lá. Primeiramente, a concordância nominal é estabelecida entre o núcleo de um elemento nominal e todos os termos que determinam em suas flexões de gênero. Ou seja, os determinantes são todos os termos de valor adjetivo. Tudo aquilo que delimita o sentido do substantivo. E aí vem adjetivo, vem artigo, vem alguns pronomes, como os pronomes possessivos, e outras palavras desse tipo. Certo? Os substantivos a gente entra com os substantivos propriamente ditos e com os pronomes substantivos, como os pronomes pessoais no caso reto, eu estou nas voz deles, que vão funcionar como o núcleo desses sujeitos. Tá? Então, na concordância nominal, eu só vou ter as flexões de gênero, masculino e feminino, e de número, singular e plural. Certo? Então, as palavras que determinarem esse substantivo vão precisar seguir gênero e número dele. Como assim? Assim, as vagas do concurso são nossas. Eu destaquei aqui os elementos que estão concordando entre si, as vagas e nossas. Qual é o núcleo aqui? Qual é a palavra mais importante daqui? A palavra mais importante daqui é vagas. E o resto determina, quer dizer, o resto determina esse substantivo. Logo, se aqui eu tenho um substantivo no feminino plural, isso tudo aqui vai precisar estar no feminino plural. Olha só. Eu tenho aqui o núcleo e os determinantes. Certo? E é assim que funciona. Tudo gira em torno do núcleo. Nesse caso, eu estou falando da concordância nominal. Não estou falando desse verbo aqui. Tá? Estou falando só daquilo que gira em torno do núcleo de um termo substantivo, de um termo nominal. Beleza?
Então, concordância nominal é só isso. Porém, nós temos alguns casos especiais, alguns casos muito especiais, que são as nossas famosas exceções, só que elas não são tão exceções assim, elas na verdade são comportamentos diferentes, né? São comportamentos que a gente às vezes que confundem a nossa cabeça às vezes, mas em essência é tudo a mesma coisa. E aqui nós temos os casos especiais. Por exemplo, eu tenho dois substantivos e um adjetivo, ou seja, um substantivo, outro substantivo e depois deles um adjetivo. Como é que isso funciona? Vai concordar com o substantivo mais próximo. O macaco e a onça enfurecida foram à parte de trás da jaula. Que teve macaco. Não, para a parte, tá? Foram para a parte de trás da jaula. Percebam aqui que eu tenho. Aí o pessoal fala, mas tudo vai para o masculino plural. Não. Nesse caso aqui, eu tenho uma palavra no masculino e uma palavra no feminino, e o adjetivo somente no feminino. Aqui, ele pode concordar com os dois substantivos, e aí é aquela regra, a regra de ouro, né? Masculino e feminino, tudo vai para o masculino, certo? Então, eu posso tanto concordar com os dois, que gera essa ideia do masculino, quanto concordar com o que estiver mais próximo do adjetivo. Tem mudança de sentido? Tem. Mas, normalmente, para uma prova de nível médio, não vai ser cobrada essa mudança de sentido. Vai ser cobrada simplesmente a correção ou incorreção da regra. Então, se eu tiver o macaco e a onça enfurecidas, perfeito. Eu não posso ter o macaco e a onça enfurecidas. Por quê? Estou concordando com o mais próximo. E o mais próximo está no singular. É feminino, mas é singular. Então eu não posso botar o macaco e a onça enfurecidas foram para a parte de trás da jaula. Se for para concordar com a ideia geral, eu vou ter que colocar masculino plural. Essa é a questão daqui. Essa é a dificuldade. E a gente lembrar que pode sim concordar com o mais próximo. Só que como são dois elementos, a gente cai na armadilha de pensar que eu posso passar isso aqui para o plural e só concordar o gênero daqui. Tá? Não, não pode. Ó, eu tenho aqui e aqui eu tenho a concordância com os dois. Tá? Deixa eu limpar aqui. Certo? Para ficar mais fácil de ver. Adjetivos antepostos aos substantivos. Ou seja, anteposto é posto antes. Então, o adjetivo, quando aparece antes do substantivo, como é que ele se comporta? Ele pode concordar com o mais próximo, como é o caso de gosto de comer deliciosas mangas, graviolas e cajus no verão. E aí, eu estou concordando principalmente com as mangas, mas eu estou fazendo referência a tudo aqui. Eu posso dizer também que eu concordei. Desculpa. Eu não poderia dizer que eu concordei com mangas e graviolas. Eu concordei com mangas, porque a regra é para concordância com o elemento mais próximo. Tá? Mas, de qualquer forma, não faz uma diferença tão grande assim na questão de correção. Não faz diferença. É aceito? É aceito. E acho que é isso que, para uma prova da Cisgran Rio de nível médio, é o que precisa saber. Tem outras bancas que vão cobrar além, mas a Cisgran Rio não passa disso. Tá? Nomes próprios ou de parentesco. Aqui, se eu tiver referência a pessoas de uma família, de parentesco, né, em geral, ou nomes próprios, nomes de pessoas especificamente, se fosse Maria, João e Márcia, eu teria que concordar com os três, necessariamente. Tá? Então eu tenho elogiou as aplicadas tia, prima e sobrinha, eu estou concordando com as três. Não estou concordando só com o mais próximo. Se fosse
tia, primo e sobrinho, aplicados tia, primo e sobrinho. Adjetivos em função de predicativo. Olha a questão da sintaxe aqui. Predicativo é aquele elemento que determina o sujeito, que é ligado pelo verbo de ligação. Tá? Então eu tenho. Ops, então eu tenho. A mãe e a filha pareciam tristes com aquela situação. Referência sempre ao verbo. A mãe e a filha. Quem parecia? A mãe e a filha, que são o sujeito. E triste é o predicativo do sujeito. Tá? Então é uma característica do sujeito que está ligado por um verbo de ligação, como nós vimos lá atrás. É aquele conhecimento que não cai na prova, mas você precisa saber para entender o funcionamento da concordância. E aí, com o que eu concordo? Eu concordo com os elementos que estiverem. Eu concordo com os elementos que estiverem no sujeito. Então, isso aqui, se isso aqui são dois elementos, isso aqui eu tenho que levar para o plural. Tá? Não posso colocar a mãe e a filha pareciam tristes. Não. Por quê? São dois elementos no sujeito. Eu tenho que concordar com dois elementos no predicativo. Ok? Simples assim. Então, retomando. Quando o adjetivo está antes do sujeito, eu posso concordar com o mais próximo ou com os três ou com todos os elementos. A menos que seja o nome próprio ou o nome de parentesco, que aí eu sou obrigado a concordar com tudo. Tá? E os adjetivos em função de predicativo vão concordar com todo o sujeito. Só que nesse caso aqui, o predicativo naturalmente vai ficar pós-posto ao sujeito. Ele poderia aparecer antes também, mas aí não é um caso tão comum, não é, mas a regra se mantém. Casos específicos. E aqui que moram as dificuldades. Porque até aqui, a gente pode lembrar, posso concordar com o mais perto ou com tudo. Beleza, matei o assunto. Porque se a gente for parar para ver, a ideia geral é exatamente essa. Eu posso concordar com o mais próximo ou com tudo aqui, com o adjetivo anteposto, e com o adjetivo pós-posto também, pós-posto que vem depois. Já aqui eu tenho algumas questões que são como tem alguns usos que confundem a gente, é importante citar. A questão de obrigado e obrigada. Bem específico. As mulheres dizem obrigada e os homens dizem obrigado. Então, não tem por que a mulher dizer obrigado. Tá? Então, Mariana disse obrigada a todos os convidados. Tá? Ele não vê a animação. Deixa eu colocar uma animaçãozinha aqui. O menos é invariável. Então tá, a Mariana disse obrigado. Se é a mulher, se fosse o Mário, teria dito obrigado. Menos é invariável, ou seja, ele não muda, não se mexe com o menos. Ela é menos questionadora do que ele, nós falamos isso quando falamos sobre os advérbios. Tá? Menos não existe. Menos não existe. Mesmo e próprio. Isso aqui é um prato cheio para pegar a gente. O mesmo e o próprio concordam em gênero e número com a pessoa a que fazem referência. Como assim? As alunas mesmas, então feminino plural, aqui está concordando, que organizaram o evento. Eles próprios construíram suas casas neste condomínio. Tá? Então o mesmo e o próprio concorda com a pessoa a quem ele se refere. Feminino, plural. Tá? Tem que ver a quem ele se liga, a quem esse elemento está ligado para você saber com quem que ele concorda. Tá? Meio e meia só variam com a ideia de quantidade. Adicione meia colher. Colher é feminino, então pode ir para o meia, porque esse meia aqui tem sentido de
1/2, 0,5. Colher de açúcar para a torta não ficar meio doce. Eu marquei aqui o doce ao invés de. Marquei o doce ao invés de meio. Na verdade, o que tinha que ser marcado era o meio. A torta é feminino e o meio com o sentido de um pouco não varia, tá? Então, o meio só varia quando é a ideia de quantidade e não ideia de intensidade. Bastante. Varia de número se tiver ideia de quantidade. O bastantes bate até esquisito no ouvido, né? Quando a gente fala. Então, eu tenho bastantes candidatos. Sim, isso é possível. Bastante com ideia de muitos. Se eu puder substituir por muitos, bastantes. Estudaram e ficaram bastante bem colocados. Aqui eu não posso substituir muito por muitos. E ficaram muitos bem colocados? Não, ficaram muito bem colocados. Tá? Então essa é a diferença do bastantes para o bastante. O bastantes da ideia de muitos e o bastante da ideia de muito. Tá? E sim, quando vocês encontrarem por aí uma, 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 uma questão perguntando se o bastantes existe, sim, ele existe. Anexo e incluso. O anexo incluso é ótimo para quem já precisou redigir e-mail, enviando alguma coisa, algum documento para a faculdade, para o trabalho, alguma coisa do tipo. Quais são as referências? Vamos lá. Segue anexo o documento solicitado. Eu concordo isso com isso. Tá? Por quê? Porque o documento é anexo. Agora, se eu coloco segue em anexo. Não, tá, peraí. Aqui, beleza. Segue anexo o documento. Esse exemplo vem embaixo. Segue anexo o documento solicitado. Masculino singular com masculino singular. Segue anexa a fotografia para cadastro. Agora, se eu coloco a preposição em, segue em anexo ou anexa, anexa não cabe. Por quê? Porque eu tenho a ideia de que segue em arquivo anexo, em um anexo, a fotografia para cadastro. Então prestem atenção, se tiver a preposição em, ele não vai concordar. Tá? O, vai permanecer no masculino. Então, segue anexa a fotografia para cadastro ou segue em anexo a fotografia para cadastro. Tá? Os alunos estão inclusos no programa de assistência estudantil. Então, os alunos inclusos. E a pasta de materiais está inclusa. A pasta de materiais inclusa no valor da matrícula. Tá? Então, eu tenho aqui essa questão. Se eu não tiver a preposição, eu não vou ter a concordância. Desculpa, se eu tiver a preposição, eu não vou ter a concordância no caso do anexo. Tá? No caso do incluso, não faz muita diferença, dá para perceber claramente como é que ele funciona. Ele funciona como qualquer adjetivo normal. Só que a gente acaba confundindo um pouco. É proibido, é bom e é necessário? Concorda com o substantivo se estiver acompanhado por um artigo. Então, por um artigo. Se não tiver o artigo, ele não concorda. É necessário inteligência na resolução do problema. Eu tenho necessário e inteligência, cada um em um gênero diferente. O que não ocorre aqui. A inteligência é necessária na resolução do problema. Então, qual a diferença de um para outro? Isso aqui, o A. Tá? Então, por exemplo,
é proibido, é proibido permanência sem máscara nesse local, ou é proibida a permanência sem máscara nesse local. Tá? A gente vê muitas plaquinhas dessas de loja, nos negócios assim, dizendo que é proibida permanência sem máscara no local. Não. É proibido permanência. É proibida a permanência. Tá? Implicar. Ué, tá. Não, peraí. Então tá. Não sei porque ficou o slide da outra aula aí. Porque eu devo ter pulado na hora de montar. Bom, então, ficou razoavelmente clara essa questão da concordância nominal? Em essência, é uma regra só. Em essência, é tudo concorda com o núcleo. Concorda com a palavra mais importante. Certo? Só um segundinho, deixa eu só fechar a cortina aqui, que a ventania está fazendo uma barulheira aqui. Não sei nem se de repente vocês estão até ouvindo um bate-bate aqui, que é a cortina. Só um segundinho. Pronto, voltei. É... Voltou a também. Então, a questão é basicamente essa. Não tem muito segredo na questão da concordância nominal. A concordância verbal talvez complique mais um pouco por envolver questões de verbos, que já são um assunto mais complicado. E aí a gente precisa ter uma vivência um pouquinho melhor com eles. Mas só que é aquilo que eu sempre digo. Reconhecendo o verbo, reconhecendo o sujeito e separando ele do predicado, nós temos todas as ferramentas para resolver esses impasses de nós temos todas as ferramentas para resolver esses impasses de, de concordância e dessas coisas do tipo. Ok? Então vamos lá. É... Cadê? Me perdi. É muita janela aberta. Pronto, achei. Então, a concordância verbal é estabelecida entre o verbo, em suas flexões de número, aqui ele concorda também em número, e pessoa, ele não concorda em gênero, com o sujeito. Então é sempre com o sujeito da oração com o qual ele se relaciona. Tá? Então, a concordância verbal é estabelecida entre o verbo e o sujeito. E ele vai variar de número em número e pessoa. Não tem a noção de gênero porque é verbo. Não tem a noção de gênero. Tá? Por exemplo, eles me propuseram um acordo. Eles propuseram. Então, o que acontece? O sujeito manda no verbo. Se eu tenho um sujeito na terceira pessoa do plural, eu vou ter um verbo na terceira pessoa do plural. Naturalmente, eu peguei aqui um sujeito curtinho, mas o sujeito pode ser pode ser um sujeito com 10 palavras e você vai ter que concordar com o núcleo dele. Tá? Essa é a questão. Você precisa saber reconhecer o núcleo do sujeito, para aí, a partir daí, saber com quem o verbo vai concordar. E eu tenho a possibilidade do verbo estar anteposto ao sujeito. Ou seja, o verbo aparecer antes desse sujeito. O que acontece aqui, nesse caso? Acontece o seguinte. O prêmio do concurso ganharam todos os alunos inscritos.
Se eu não souber reconhecer o sujeito, eu vou achar que o sujeito é esse cara aqui, o prêmio do concurso. Só que não. Esse aqui é o sujeito, todos os alunos inscritos, e ganharam o quê? Isso aqui é um objeto direto. Todos os alunos inscritos ganharam o prêmio do concurso. Tá? É uma frase na ordem que a gente chama de ordem indireta. Tá? Então, isso a gente precisa ter em mente. E aí o que eu digo? Qual é a maneira mais simples de você identificar qual é o sujeito? Muda o verbo para o singular. O prêmio concurso ganhou todos os alunos inscritos. Faz sentido? Não. Então, o sujeito seria exatamente todos os alunos inscritos. Tá? Casos especiais, como sempre, é o que perturba a gente. Expressões partitivas mais substantivo ou pronome. O que é uma expressão partitiva? O que é um partitivo? Partitivo é aquilo que dá a ideia de parte de um todo. Tá? Então, uma expressão partitiva vai ser aquela que vai me dar a noção de que aquilo ali é um pedaço de um todo, não é o todo. Então, eu tenho a maioria dos alunos não estuda para o simulado. Eu posso concordar esse verbo com a maioria. Então, a maioria dos alunos não estuda para o simulado. Ou eu posso concordar com os alunos. A maioria dos alunos não estudam para o simulado. Eu, particularmente, e aí eu, Fábio, preferência minha, prefiro essa primeira opção aqui. A maioria não estuda. Por quê? Porque o núcleo é a maioria. Tá? Aqui, a maioria dos alunos não estuda, eu estou fazendo uma concordância ideológica. Com o quê? Com a ideia de alunos. Só que o núcleo do sujeito é a maioria. Tá? E aqui essa é a questão. Esse é o problema. Porque se eu paro para lembrar que a concordância sempre vai acontecer, a concordância verbal sempre vai acontecer com o núcleo do sujeito, automaticamente isso aqui está fora. Na verdade, isso aqui é uma forma consagrada pelo uso. Né? Ela não deveria ser aceita de acordo com as regras, com a norma. Né? Mas assim, se cair uma questão sobre isso na prova, ela é aceita e ela está correta. Ela é prevista pela gramática, pela norma culta, como eles gostam de colocar. Tá? Então, a maioria dos alunos não estuda ou a maioria dos alunos não estudam. Posso concordar com a maioria ou com os alunos. É... Grande parte das pessoas não entende, ou grande parte das pessoas não entendem sobre o assunto. Tá? Então, são casos iguais. Qualquer expressão partitiva, qualquer que dê uma ideia de parte, normalmente vai vir no singular. Metade dos presentes não estará, ou metade dos presentes não estarão em alguma coisa. Tá? A ideia de partitivo normalmente vai ser singular. Então, eu tenho essa possibilidade de variação. E quando cai questão assim, normalmente eles colocam tanto esse quanto esse, tá? Para confundir. Eles colocam os dois casos e um fora. Porque o que acontece? Normalmente, quando a gente encontra dois elementos iguais, duas opções muito parecidas, a gente foca nelas. Como, pô, ou é essa ou é a outra. Nesse caso, não. Tá? Então, vocês precisam chegar sabendo isso. Porcentagem. 27% deixaram de ir às urnas esse ano. O verbo, ou 1% dos eleitores votaram nulo, eu tenho a possibilidade de. Quer dizer, quando o número é plural, os 27%, obrigatoriamente eu tenho que concordar com o numeral. Tá? Então, necessariamente, eu vou concordar com o numeral da porcentagem. Por quê? São 27 de 100. 27 pessoas de 100 deixaram de ir à urna esse ano. Aqui tem uma ideia implícita do 27 de 100. Quando eu digo 1% dos eleitores votaram nulo,
eu estou concordando com a ideia do partitivo também. A mesma coisa daqui. 1 de 100 eleitores votaram nulo. É possível. Agora, seguindo a regra, 1 de 100 eleitores votou nulo. Eu posso concordar tanto com a ideia dos 100 quanto com a ideia do numeral. Eu, particularmente, prefiro concordar com o numeral. Tá? E aqui eu tenho. Eu tenho 1% votaram ou votou. E aqui, expressões fracionárias. No município de Itajuí, 1/3 dos eleitores é homem, ou seja, 2/3 são mulheres. O que eu percebo daqui? Simples, eu concordo com o é, denominador, não. É, de caramba. O que fica em cima é o de baixo é o denominador e o de cima é o outro. Tá. Então eu concordo com o número. Hã? Isso. Eu concordo com o numerador, tá? Sempre. Então, se eu tenho 1/3 dos eleitores é homem, eu tenho 2/3 são mulheres. Eu concordo com o numerador e sempre igual. Se nós pararmos para prestar atenção, tudo isso aqui é uma regra só, tá? É a regra dos partitivos. Por quê? 1/3 é uma parte. Então, 1 de 3 e aqui 2 de 3. É a mesma regra. Então, se a gente parar para pensar, a questão dos partitivos, tudo isso aqui está dentro do mesmo pacote, que eu separei por questões didáticas mesmo. Quantidade aproximada. Mais de um aluno ficou de recuperação em matemática. Eu concordo. Um aluno ficou de recuperação em matemática. A gente costuma falar em mais de um aluno ficaram. Em alguns lugares é aceito, em outros não. Então evitem. Agora, se cair uma questão sobre isso, observa. Porque normalmente eles usam a gramática do Bechara como referência. A gramática do Bechara indica que eu devo concordar com essa ideia daqui. Tá? Só que, pô, mas mais de um aluno é plural, pô. Mais de um aluno não é um aluno, não tem um aluno 1,1 aluno. Mais de um aluno são 2 ou mais. Gente, é a questão da estrutura da língua. A gente não pode pensar em sentido o tempo inteiro. Sentido no sentido, na ideia de significado. A gente não pode pensar no significado o tempo inteiro. A gente está falando de estrutura. Então, a estrutura diz que eu tenho que concordar com um aluno aqui. Pô, mas e se forem mais de 2 alunos? Pô, aí não tem problema. Mais 2 alunos, os alunos já estão no plural aqui. Você segue, mais 2 alunos ficaram. A regra se mantém. Certo? Expressão uma ou um do ou uma da. Um, dois ou uma das. Então eu tenho aqui o pastor alemão é uma das raças caninas, uma das raças, que mais vigiam residências. Eu tenho aqui a ideia de uma das raças que mais vigia. Tá? Aqui eu concordo com raças. E aqui eu posso concordar com uma das. O pastor alemão é uma das raças caninas que mais vigia. Eu posso concordar com o pastor alemão. Eu acho essa construção aqui extremamente esquisita, mas ela é possível. Eu acho que soa mal no ouvido. O pastor alemão é uma das raças que mais vigia. Não, mais vigia. Para mim, minha preferência.
Tá? Tem quem não, quem prefira, inclusive, essa daqui. Com o pronome relativo quem? Fui eu quem reservou a hospedagem ou fui eu quem reservei a hospedagem. Então eu posso concordar com quem, no caso, quem reservou, ou eu reservei. Tá? As duas possibilidades são possíveis. Pronomes indefinidos interrogativos. Eu não coloquei pronomes indefinidos. Vamos voltar aqui então. Os pronomes indefinidos interrogativos. Eu posso colocar algum de nós fez o trabalho. E aqui eu concordo com a mesma regra do partitivo. Algum de nós fez. Tem a ideia plural. Ou alguns de nós fizemos. Aqui, qual é o bolo? Qual é o embrólio daqui? Esse alguns de nós fez o trabalho é tranquilo. O problema é quando eu tenho alguns de nós. Tá? Quando eu tenho alguns de nós, eu posso concordar tanto com o alguns, e aí eu tenho alguns de nós fizeram, e aí nesse caso eu me excluo, ou posso estar incluso também. Agora, se eu digo alguns de nós fizemos, eu estou concordando com isso aqui. Então, as duas, mais uma vez, as duas possibilidades são possíveis. Tá? Alguns de nós fizeram o trabalho, ou alguns de nós fizemos o trabalho. Tá? E dependendo do contexto, isso pode fazer diferença para a compreensão geral do texto. Ideia de sujeito pós-posto, ou seja, o sujeito aparecendo depois do, do predicado, aquele exemplo que a gente viu lá no começo. Eu tenho. Entraram na sala o professor e os alunos. Aí eu tenho aqui. Entraram o professor e os alunos. Ou entrou na sala o professor e os alunos. Eu posso. Ih, caraca, a animação está toda bagunçada. Alguns de nós poderão ou poderemos saber a verdade ainda hoje. Aqui é aquele exemplo que eu dei. Mesma coisa, tá? Alguns de nós poderão, eu concordo com alguns, ou alguns de nós poderemos, concordo com nós. Entraram na sala o professor e os alunos. Então eu estou concordando com a ideia dos dois, com a ideia do núcleo do sujeito composto, dois núcleos. Agora eu posso colocar também, entrou na sala o professor e os alunos. E aqui nesse caso eu estou concordando somente com o professor. Tá? Isso é possível. Normalmente vocês vão encontrar isso mais em linguagem literária. Até para dar isso dependendo de quem a gente concordar, com quem a gente concordar, a gente dá um destaque indireto àquele elemento. Se eu digo que entrou na sala o professor e os alunos, certamente eu estou falando alguma coisa sobre o professor. Agora, quando eu digo entrar na sala o professor e os alunos, eu estou falando sobre os dois indistintamente. Tá? Então, é uma questão aqui. Tá? Então, sujeito pós-posto, quando o sujeito está depois do verbo, eu posso concordar com os dois ou somente com um deles. Tá? Então, nada de achar que está errado. Ah, mas é porque tem dois núcleos. Não. Quando o sujeito está depois, ele pode concordar com o mais próximo. Não é com um dos dois, é com o mais próximo.
E aqui nós vamos para a nossa provinha de hoje. É, então, é bastante informação essa questão do- da concordância. Só que todas as informações se cruzam, de certa forma. Em essência, se eu pensar que tudo vai concordar com o substantivo principal, eu estou num bom caminho. E aí eu pensar, pô, mas e se acontecer um pouco diferente? Se acontecer com essa estrutura? Aí eu ter essa ideia. Com o verbo, ele complica um pouco porque tem algumas coisas que doem no ouvido. Mas se eu tiver a ideia que geralmente eu posso concordar com o núcleo ou com a ideia, eu estou num bom caminho também, tá? Então, a gente precisa pensar nessas coisas aí, beleza? É, o, como é que se diz? Agora a gente vai começar nossa prova, eu acho, para podermos encerrar essa sequência de aulas que foi bastante interessante. Só para explicar o que aconteceu no sábado. No sábado, o motivo do não acontecimento da aula de inglês. É, eu não estava conseguindo olhar para a tela do computador. Eu estava com o olho ardendo, a cabeça doendo, eu não estava com a menor condição de, de dar aula para vocês. Não era nada, me passar mal, de vomitar, nada disso. É mesmo questão de excesso de tela. Foi uma semana bem pesada no sentido de organização de notas, de coisas de escola. E acabou que chegou no fim de semana eu estava completamente sem condições de olhar para a tela do computador. Eu quase não peguei no celular nesse fim de semana. Mas enfim, vamos lá. É, então, eu vou compartilhar aqui com vocês a nossa prova. Na verdade, eu vou começar compartilhando a, o texto. Tá? É uma prova de 2015 para escriturário do Banco do Brasil, que eu posso até já é, encaminhar para vocês como proposta de redação. E moeda digital deve revolucionar a sociedade. Nós já fizemos essa prova da parte de inglês, se eu não me engano. Texto grande e aquela velha história. A gente vai vendo Bolsa, Revolução Industrial, Holanda, 1750, e marcando todas as palavras, todos os nomes próprios, todas as datas, siglas se tiver, aqui 1450, Platão, Bitcoins, hum, Bolsa de Valores. E, então, vamos lá. Eu tenho o título Moeda Digital deve revolucionar a sociedade. E aí eu tenho, primeiro parágrafo. Nas sociedades primitivas, a produção de bens era limitada e feita por famílias que trocavam seus produtos de subsistência através do escambo, organizado em locais públicos, escambo igual a troca, tá? Decorrendo daí a origem do termo pregão da bolsa. Com o passar do tempo, especialmente na antiguidade, época em que os povos já dominavam a navegação, o comércio internacional se modernizou e engendrou a criação de moedas, com o intuito de facilitar a circulação de mercadorias que tinham como lastro elas mesmas, geralmente alcunhadas em ouro, prata ou bronze, metais preciosos desde sempre. Bom, com esse parágrafo, a gente já tem uma ideia do que vai acontecer nesse texto. Ele vai falar sobre é, a questão da moeda, da troca, do comércio. Tá?
tudo a ver com a relação bancária. Vamos à primeira questão. No texto, afirma-se que a necessidade é a mãe das invenções. Linhas 36 e 37. Para justificar a ideia de que linhas 36 e 37. Então vamos lá. Como nos ensina Platão, a necessidade é a mãe das invenções. Considerando, aí vamos ler o parágrafo desde o início. Então. Ora, o que isso tem a ver com bitcoins? Foi necessária essa pequena exegese para refletirmos que não importa a forma como a sociedade queira se organizar, ela é sempre motivada por um fenômeno humano. Como nos ensina Platão, necessidade é a mãe das invenções, considerando o dinamismo da evolução da sociedade da informação, inicialmente revolucionada pela invenção do códex e da imprensa do Janã, que possibilitou, na Idade Média, o armazenamento e a circulação de grandes volumes de informação. Seria impossível que o próprio mundo digital não desenvolvesse sua moeda, não somente por questão financeira, mas, sobretudo, a afirmação de sua identidade cultural. O que quer dizer isso? Será que isso vai responder a minha pergunta? Vai responder a pergunta? Então, afirma-se que a necessidade é a mãe das invenções para justificar a ideia de que as moedas virtuais podem tornar obsoleta a emissão de letras de câmbio, de cheques e demais títulos monetários. A criação de uma moeda virtual atende às exigências da sociedade atual, marcada pela globalização da informação. A manutenção do sistema financeiro global depende da criação de mecanismos virtuais de circulação de dinheiro. A exigência de lastro para que as moedas virtuais sejam aceitas impossibilita os bitcoins para transações na internet, e as transações financeiras devem ser realizadas virtualmente para que seja garantida a massa de... Bom, então certamente o trecho que nos interessa é o trecho de antes, é o anterior a esse. É... Hum, não tem necessariamente aqui investimento. Acho que nós vamos ter que ler o texto inteiro. Então vamos lá. A Revolução Industrial, visa criar uma. Essa seria uma questão para ser deixada para o final, tá? É, a ideia. Então, hum, vamos lá. Então ele coloca aqui o que chega mais perto da nossa resposta é o seguinte: o, fen... o fenômeno da internet que eliminou distâncias e barreiras culturais, transformando o número em uma aldeia global, seria impossível que o próprio mundo virtual não desenvolvesse por sua moeda, não somente por questões financeiras, mas sobretudo para a afirmação de sua identidade cultural. Nesse caso aqui, ai, meu Deus. Gente, eu explicando aqui, eu tomei a minha segunda dose da vacina hoje, então eu tô com um pouquinho de dor no corpo. Tá desagradável. Tá? Só para explicar porque eu tô me contorcendo aqui. Não, assim, na primeira eu quase morri. Na segunda, eu tô só sentindo um desconforto no corpo inteiro. Então eu tô, sabe, tô me balançando aqui o tempo inteiro, porque tá realmente muito desconfortável. Hã?
Ah, tá bom, obrigado. Então, as moedas virtuais podem tornar. Tá até com dificuldade de concentração aqui por conta desse mexe-mexe aqui. É, então, eu posso dizer o seguinte sobre essa. Como é que se diz? Como é que eu chamo isso? Sobre essa questão. Ele coloca aqui. Ele não coloca nada nesse parágrafo, e a gente não viu nada antes dele também sobre isso. A questão das moedas virtuais tornarem obsoletas, ou seja, desnecessárias a emissão de letras de câmbio. Ele não fala nada sobre isso aqui, na parte da letra de câmbio. Ele fala aqui, nesse trecho, sobre a criação de uma moeda virtual atender às exigências da sociedade atual marcada pela globalização da informação. Ele coloca isso razoavelmente aqui. A manutenção do sistema financeiro global depende da criação de mecanismos virtuais de circulação de dinheiro. Ele não fala isso. A exigência de lastro para que moedas virtuais sejam aceitas impossibilita o uso de bitcoins para transações na internet. Ele fala da questão do lastro aqui. Cadê? No entanto, ao que tudo indica, essa questão do lastro está prestes a ser resolvida. Então, não tem problema nenhum. No último parágrafo, ele fala: certamente a consolidação dos bitcoins não refogará as outras modalidades de circulação de riquezas, o que nega a C. Não, o que nega a A. D. A exigência de lastro para que moedas virtuais sejam impossibilita o uso de bitcoins. Não. As transações financeiras devem ser realizadas virtualmente para que seja garantida a maior segurança ao sistema bancário. O Pix está aí para mostrar que é o contrário. Então, a gente acaba ficando como opção somente com a letra B, que é o que ele diz aqui. O fenômeno da internet que eliminou distâncias e barreiras culturais, transformando o mundo em uma aldeia global, seria impossível que o próprio mundo virtual não desenvolvesse sua moeda, ou seja, uma exigência social dessa sociedade globalizada. Tá? Então, é, letra B. As que são de texto, eu vou resolver aqui mesmo na tela, e as que são de, de gramática, as coisas eu vou para o slide, tá? Só para a gente não precisar ficar indo e voltando o tempo inteiro. Para que a leitura de um texto seja bem sucedida, é preciso reconhecer a sequência em que os conteúdos foram apresentados. Isso aqui é importante. Esse texto, antes de explicar como eram realizadas as transações financeiras na época medieval, refere-se. É, ele coloca aqui a circulação na época medieval, na antiguidade medieval. Gente, só um segundinho, eu já volto. Desculpa mesmo. Só vou ali rapidinho ver uma coisa. Voltei. Então, vamos lá. É, eu estava sentindo o cheiro de queimado, eu não sabia o que estava acontecendo aqui. Ah, sei lá, conferir, não sei nada de especial. Então, esse texto, antes de explicar como eram realizadas as transações financeiras, ele, ele faz o quê? Refere-se, ele refere a importância da criação de novos serviços na área financeira, o que é de grande relevância para a sociedade, a possibilidade de criação de lastro. O que ele quer fazer? O que ele quer saber aqui? Ele quer saber o foco desse quer dizer, a introdução, o preâmbulo, né, do texto, como que ele organiza as informações dentro dele. Então, ele coloca aqui, na época medieval, cadê?
medieval. Cadê a Idade Média que eu tinha achado aqui para vocês? Que eu tinha marcado aqui Idade Média. Idade Média, Idade Média. Gente, não sei. Aqui. Considerando o dinamismo da evolução da sociedade da informação, inicialmente revolucionada pela invenção do Códex da Imprensa nos idos de 1450, que possibilitou, na Idade Média, o armazenamento e a circulação de grandes volumes de informação, e ele fala aqui também. Tá. Antes de falar aqui da questão de falar sobre a Idade Média, que é a proposta da questão, ele fala: a Revolução Industrial, ocorrida inicialmente na Inglaterra, viria a criar uma quantidade de riqueza acumulada tão grande que transforma o próprio dinheiro em mercadoria. Nasceu o mercado financeiro. A grande inovação foi o mecanismo de compensação de pagamentos mais seguro e prático, no qual um banco emitia uma ordem de pagamento para outro em favor de determinada pessoa, e essa poderia sacá-la em qualquer sem que uma quantidade de dinheiro ou ouro estivesse transportada entre continentes. Então ele primeiro localiza o quê? Ele fala sobre a criação de um documento, que é a carta de crédito, é isso? A ordem de pagamento. A ordem de pagamento, que é um documento para evitar essa circulação de dinheiro. Vamos ver se tem alguma opção aqui sobre isso? Letra A. A importância da criação de novos serviços na área financeira, que é de grande relevância para a sociedade. Não fala sobre isso. A possibilidade de criação de lastro para as moedas virtuais. Antes de falar sobre a Idade Média, sobre a época medieval, certamente ele não falou isso. A invenção de um documento financeiro para evitar o transporte de valores entre grandes distâncias. É exatamente o que ele diz aqui. Cadê? A grande inovação foi o mecanismo de compensação para que as pessoas pudessem sacá-la sem que uma grande quantidade de dinheiro ou ouro precisasse ser transportada entre continentes. Então, aqui, número 2, letra C. Ele não fala. Mas o que acontece? Ele primeiro introduz a situação atual para depois introduzir o que gerou essa situação atual, que no caso foi a questão, a situação atual, mais recente. Foi a ordem de pagamento, e depois ele fala de como que aconteceu na Idade Média, a questão do pregão da Bolsa de Valores. Questão 3. O sinal indicativo da crase é obrigatório, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Olha a crase aqui. Na palavra destacada em. Vamos lá para o nosso querido slide. Cadê o... Ah, vamos lá. O sinal indicativo de crase é obrigatório de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, na palavra destacada em. O atendimento à necessidade de imediatismo da sociedade justifica o crescimento das normas de pagamentos digitais. Se ao invés de necessidades eu tivesse problemas, o atendimento a problemas de imediatismo, a questões, não, questões é feminino. A problemas, não. Então, não, se não virou AUS aqui, eu não vou ter crase. Os sistemas baseados em pagamentos móveis têm chamado a atenção pela sua propagação em todo o mundo. Tem chamado o quê? A atenção.
Se ao invés de atenção fosse o interesse, tem chamado o interesse pela propagação. Não. A opção pelas moedas digitais está vinculada à possibilidade de diminuir as operações financeiras com a utilização. Travou? Caramba. Voltou? Ah, tá. É, a opção pelas moedas digitais está vinculada à possibilidade. Se possibilidade for substituído por um sinônimo para possibilidade masculino, é, desejo, sei lá, não tem nada a ver com possibilidade, mas vinculada ao desejo de diminuir as opções financeiras, sim, é uma opção. Por quê? Possibilidade vinculada a alguma coisa se vincula a outra. E a possibilidade no feminino, se eu substituísse por desejo, está vinculada ao desejo. Vamos segurar isso daqui. Algumas tendências observadas no comportamento do consumidor e nas tecnologias devem influenciar a infraestrutura dos bancos. Funcionamento devem influenciar o funcionamento dos bancos. Não. Os clientes tradicionais dos bancos já se acostumaram a utilizar suas agências para efetuar as atividades de negócio. O A antes de verbo nós não temos crase. Logo, número 3, letra C. Tá? Número 4. No texto, a palavra ou expressão de te, do a palavra ou expressão a que o termo destacado se refere está corretamente explicitada entre colchetes em. Então, o que eu quero? Ele aqui quer que você veja, por exemplo, o suas se refere a que palavra no texto. Então, é aquela questão chata e cansativa que eu falei nossa última prova, em que a gente tem que ficar indo e voltando. Então, linhas 29 e 31, suas. Aqui. A teoria nos ensina que são três as suas principais características. Características de quem? Cadê? A grande inovação da época. Essa ordem de pagamento, hoje reconhecida no mundo financeiro como título cambial, tem como instrumento mais conhecido o cheque, neto da letra de câmbio, amplamente usada pela burguesia em transações financeiras na Alta Idade Média. A teoria nos ensina que são três as suas principais características. Características de quem, nesse caso? Da ordem de pagamento? Talvez. Por quê? Porque ele está falando aqui da ordem de pagamento, essa ordem de pagamento, suas principais características. Mas vamos ver as outras. Criada por um personagem virtual cuja identidade no mundo real é motivo de grande especulação. Cuja identidade. Isso aqui já. A gente não precisa nem ir ao texto para ver isso daqui. Por quê? Criada por um personagem virtual cuja identidade no mundo real é motivo de grande especulação. Identidade de quem? Do personagem virtual. E não da moeda virtual. Tá? O, o cuja ele se refere imediatamente à palavra anterior a ele. Porque ele é um pronome relativo. Trocavam seus produtos de subsistência e sempre com a ideia de posse. Tá? Trocavam seus produtos de subsistência através do escambo organizado em locais públicos, decorrendo daí a origem do pregão da bolsa. Então, trocavam seus produtos de subsistência através do escambo organizado em locais públicos, decorrendo daí. Decorrendo daí o quê? Desse escambo. Também não precisamos ir lá. Então, não é a produção de bens, é o escambo. Ela é sempre motivada por um fenômeno humano.
essa pequena exegese, 35, 36. Ela é sempre motivada por um fenômeno humano. Ela quem? Ora, o que isso tem a ver com bitcoins? Foi necessária essa pequena exegese para refletirmos que não importa a forma como a sociedade queira se organizar, ela é sempre motivada por um fenômeno humano. Ela quem? A sociedade. Tá? Como como a sociedade queira se organizar, a sociedade é sempre motivada por um fenômeno humano. Então, não é a pequena exegese. Exegese é uma pequena viagem, uma pequena é, explicação sobre alguma coisa. E o que isso tem a ver com bitcoins? Transação financeira virtual, linha 32. Certamente, esse isso não faz referência à transação virtual. Por quê? Normalmente o isso tem a ver, é usado nesse sentido, tem a ver com a explicação do parágrafo anterior, mas vamos lá. Ora, o que isso tem a ver com bitcoins? Isso o quê? Tudo isso que ele falou antes, todo esse segundo parágrafo. Tá? Então, para nós, sobra somente a opção A. Suas principais características, que são as características da ordem de pagamento, que são cartolaridade, autonomia e abstração. Isso aqui já é uma coisa interessante até para a prova de vocês. Questão 5. De acordo com as regras de regência verbal estabelecidas pela norma padrão da língua portuguesa, o elemento destacado está adequadamente empregado em, ou seja, adequadamente, corretamente empregado. Os inadimplentes infringem regência que a gente viu na aula passada. Infringem aos regulamentos. Quem infringe alguma coisa, não infringe a alguma coisa. O verbo infringir é um verbo transitivo direto. Tá? Você infringe uma regra, você não infringe a uma regra. Os comerciais elogiaram aos bancos as medidas. Então, quem elogia alguém ou alguma coisa, não elogia a alguém ou alguma coisa. E aí nós temos mais um complicador, porque aqui nós temos dois objetos indiretos. Aos bancos, as medidas, no sentido de as medidas, então estaria colocando mais um objeto indireto. Nesse caso, mais por se elogiaram, quem elogia alguma coisa, não a alguma coisa. Letra C. Vários executivos procuram realizar cursos de especialização porque cobiçam aos estágios mais avançados da carreira. Mesma coisa. Quem cobiça alguma coisa. Você não cobiça a alguém. Ou a alguma coisa. Os funcionários mais graduados das grandes empresas aspiram aos melhores cargos. Aspirar, como eu falei com vocês, no sentido de almejar, de desejar, é transitivo indireto. Então, ele é regido pela preposição a. Então, quem aspira, aspira a alguma coisa. Você aspira a alguma coisa se você for cheirar, se você for aspirar com um aspirador de pó. Então, eles aspiram aos melhores cargos. Provavelmente, essa aqui vai ser a nossa resposta. A menos que tenham duas respostas certas. E letra E. Algumas grandes empresas responsáveis pelas redes sociais ludibriam aos princípios. Não, quem ludibria alguém ou alguma coisa. Mesma coisa. Então, todos eles ele colocou aqui com a possibilidade de serem regidos pela preposição a. E alguns deles até pegam a gente. Por quê? Por exemplo, cobiçar. O verbo cobiçar, tem muita gente que usa cobiçar ao cargo de alguma coisa. Mas só que nós precisamos saber que quem cobiça alguma coisa, não a alguma coisa. Aspirar, quem aspira, no sentido de desejar, de almejar, aspira a alguma coisa. É um caso clássico de explicação da regência verbal. Tá? Número 6. No texto, a palavra ou expressão a que se refere o termo destacado está expressa adequadamente entre colchetes em. Mesma coisa da questão 4. Tá?
Mesma questão chata da número 4. A produção de bens era limitada e feita por famílias que trocavam seus produtos. Essa aqui eu não preciso ir ao texto, se forem todas sobre pronome relativo. Quem trocava seus produtos? As famílias. Então não são as sociedades primitivas. Aqui ele está querendo confundir. É, ele pegou a gente nessa daqui que a gente ia ter que ficar olhando, indo ao texto da hora, e nessa daqui ele colocou uma questão que nós não precisaríamos visitar, por conta da qual nós não precisaríamos visitar o texto o tempo inteiro. Então, as famílias que trocavam seus produtos, quem trocava os produtos eram as famílias. Só que é uma questão sobre uso de pronome relativo. E aí vocês precisam saber que o pronome relativo, que o que normalmente vai se referir a uma palavra que esteja imediatamente antes dele. Poderá abrir as portas para novos serviços nas estruturas que se formarão não somente no mercado financeiro. Quem se formará não somente no mercado financeiro? As estruturas. Percebam que essa questão ela é extremamente simples. É só a gente olhar uma palavra para trás. Porque a palavra as portas está aqui também. Mas só quem se formará? Quem se formará são as estruturas. Não, desculpa. As estruturas se formarão. Com o intuito de facilitar a circulação de mercadorias que tinham como lastro elas mesmas. Quem que tinha como lastro elas mesmas? A mercadoria. Tá? Não, peraí. Tem uma vírgula aberta aqui. Espera. Vamos segurar essa aqui. Tem uma vírgula aberta aqui, a gente tem que ir ao texto para ver onde que essa. Uma vírgula fechada, na verdade. A gente tem que ver de onde que vem essa vírgula, para ver o sentido dessa frase aí. Nasceu o mercado financeiro em Amsterdã, que depois se espalharia por toda a Europa e pelo mundo. Não. Quem que se espalharia? Seria Amsterdã que se espalharia pela Europa? Não, seria o mercado financeiro. Uma aberração no mundo financeiro que, não obstante, tem valor. O que tem valor? A aberração no mundo financeiro, e não somente o mundo financeiro. Provavelmente vai ser essa C, tá? Só por essa dúvida que a vírgula gerou aqui. Linhas 9 e 10. O comércio internacional se modernizou e engendrou a criação de moedas com o intuito de facilitar a circulação de mercadorias que tinham como lastro elas mesmas. Quem tinha como lastro elas mesmas eram as moedas. Cadê as moedas? A circulação de moedas que tinham como lastro elas mesmas. Por que eu falei da vírgula? Porque a vírgula serve para. A vírgula vai servir para isolar essa explicação. Então, quando eu encontrei uma vírgula aberta ali, uma vírgula fechada ali, uma vírgula, significa que eu estou isolando esse pedaço da frase aqui de alguma outra coisa. Tá? Então, seria necessário vir ao texto para a gente confirmar isso aqui. O que acontece? Se a frase fosse só essa, o intuito de facilitar a circulação de mercadorias que tinham como lastro elas mesmas, o que faria referência a mercadorias? Aqui ele botou uma pegadinha bonita ali, tá? Que mesmo eu tendo resolvido a questão anteriormente, eu quase caí nessa questão, nessa situação aí. O que acontece? Isso aqui é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Então ela entra no meio de uma oração, da oração principal. Ela está deslocada aqui. Então, moedas, aí você entra a oração adjetiva e continua a oração principal depois. Essa é a questão. Se eu não presto atenção na vírgula, na pontuação, eu caio bonito nessa questão. Naturalmente, ia me gerar uma dúvida, eu ia acabar tendo que ir ao texto, porque nenhuma das outras faria sentido.
E aí, a única que me forçou a ir ao texto é a questão, é a opção correta. Tá? Então, isso às vezes acontece nas provas de Cisne. Isso acontece até pouco. Essa questão é até fora da curva, porque não é tão comum acontecer esse tipo de coisa desse jeito. Assim. Na verdade, é bem incomum, não é nem tão comum, é muito incomum. Número 7. A palavra destacada apresenta a concordância nominal de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Olha o que a gente acabou de falar de concordância nominal. Então vamos lá. Questão 7. Várias agências bancárias estão implementando a biometria nos caixas eletrônicos, baseados nas características físicas dos clientes. O que é baseados nas características físicas do cliente? A biometria, certo? Essa é uma opção bem simples de se resolver. Baseados nas características físicas dos clientes. O que é baseado na característica? A biometria. A biometria está é masculino ou plural? Não, é feminino singular. Então essa daqui está fora. Entenderam como que se faz uma questão de concordância? Eu pego o elemento, principalmente se vier destacado, eu pego o elemento que ele está discutindo e vejo a quem ele se liga. Se eles estiverem batendo, a concordância está bem feita. Se eles estiverem diferentes, não está. Tá? Então, o avanço dos serviços bancários e o sucesso das moedas virtuais ocorridas nos últimos anos. O que são ocorridas nos últimos anos? Certamente ele quer confundir a gente falando que as moedas virtuais que são ocorridas nos últimos anos. Mas não. É o avanço dos serviços bancários e o sucesso. Por isso que eu falo sempre do núcleo. O avanço e o sucesso. São duas palavras masculinas. Então, eles não podem concordar com uma palavra feminina plural. Tá? Essa é a questão aqui. O que é ocorrido? O que são ocorridas? O que seriam ocorridos, né? O avanço e o sucesso das moedas virtuais ocorridos nos últimos anos. Seria o correto. Letra C. O aumento do uso de cartões fornecido por vários bancos. Quem que é fornecido por vários bancos? Os cartões. Então não poderiam ser os cartões fornecidos. Teriam que ser os cartões fornecidos por vários bancos. A construção estratégica de curto e médio prazos compatível com os padrões de competitividade. O que é compatível com os padrões de competitividade? A construção estratégica. Vamos segurar isso daqui, provavelmente a nossa resposta. As tecnologias de mobilidade e a competência dos funcionários são característicos da rede bancária na atualidade. Masculino plural. O que são característicos da rede bancária? As tecnologias e a competência, duas palavras femininas. Não poderia ser, logo, nossa única opção é a letra D. Tá? Compatível vai confundir porque é uma palavra que não varia, né? Ela não tem uma versão feminina e uma versão masculina, é um adjetivo uniforme. Então é a única que vai pegar ali no nosso contrapé se a gente tiver descuidado. Número 8. Essa questão 8 é grande. Vou até diminuir um pouquinho aqui para ver se cabe tudo na tela. Não, não cabe tudo na tela. Vamos lá. A frase que está adequadamente reescrita entre colchetes, de modo a manter a relação lógica entre suas ideias estabelecida pela palavra ou expressão destacada, é. Então, o que ele quer, ele provavelmente quer trocar a ideia, ele quer trocar essa palavra por uma outra e manter a correção dessa frase, tá? Então, vamos ver. Foi necessária essa pequena exegese para refletirmos que não importa a forma como a sociedade queira se organizar. Ele substituiu por a medida aqui.
Foi necessária essa pequena exegese à medida que refletimos que não importa a forma? Não. O para aqui tem uma ideia de finalidade. Aqui, à medida que ele tem ideia de proporção. Então não me serve. Se a indústria pesada da tecnologia realmente adotar políticas reconhecendo e incluindo bitcoins, estará dando o primeiro passo para a criação de um mercado financeiro global de bitcoins. Quando a indústria pesada da tecnologia, aqui já de cara eu já resolvo. Aqui ele está colocando uma condição. Aqui ele está colocando o quando, ou seja, é uma certeza. Então, se isso aqui for cumprido, isso aqui vai acontecer. Aqui ele está colocando que quando isso aqui for cumprido, isso aqui vai acontecer. Então eu tenho uma mudança de relação do se condicional para o quando temporal. O comércio internacional se modernizou e engendrou a criação de moedas com o intuito de. Com o intuito de eu posso substituir por para, com a finalidade de. Então vamos ver, facilitar a circulação de mercadorias. O comércio internacional se modernizou e engendrou a criação de moedas, embora facilitasse a circulação de mercadorias. Não, aqui eu tenho o embora, me dá a noção de ideia contrária. Percebam que isso aqui são dois conhecimentos juntos, tanto os conhecimentos de funcionamento das conjunções, quanto o conhecimento de orações subordinadas adverbiais. Tá? Ele está trabalhando, ele está brincando com essas conjunções, mudando a relação entre as frases. Aqui, com o intuito de, é final, ou seja, indica uma finalidade. O embora vai me indicar uma concessão, ou seja, uma ideia de exceção a alguma coisa. A Revolução Industrial ocorrida inicialmente na Inglaterra e na Holanda viria a criar uma quantidade de riqueza acumulada tão grande que é conclusiva. Então eu tenho que ter uma ideia de conclusão na outra. A Revolução Industrial ocorrida inicialmente na Inglaterra e na Holanda por volta de 1750 viria a criar uma grande quantidade de riqueza acumulada para transformar o próprio dinheiro em mercadoria. Eu tenho um para, que é a ideia de finalidade. Consequência e finalidade não são a mesma coisa. Então já matei. Por exclusão, provavelmente vai ser a nossa letra E. Mas vamos lá. Trata-se de um título cambial digital, sem emissor, sem cártula e, portanto, sem lastro. Uma aberração no mundo financeiro que, não obstante isso, eu posso substituir não obstante por apesar disso, tem valor. Apesar de se tratar de um título cambial digital, sem emissor, sem cártula, sem lastro, e, portanto, sem lastro, e, portanto, apesar disso, sem lastro, uma aberração no mundo financeiro sem valor. Então, essa é a única possibilidade, porque as outras são muito diferentes. O portanto aqui, ele colocou também para pegar no contrapé, porque o portanto pode dar a ideia de conclusão. Só que nesse caso, quando ele é colocado aqui entre vírgulas, ele vai me trazer essa ideia de apesar disso, ou embora. E embora sem lastro, uma aberração no mundo financeiro sem valor. Tá? Então, número 8, letra E. Número 9. A colocação do pronome destacado. Gente, vocês me parem, por favor, se vocês tiverem alguma dúvida. Tá? Se ficar alguma coisa obscura. Eu estou seguindo porque ninguém está me interrompendo. Tá bom? A colocação do pronome destacado atende às exigências da norma padrão da língua portuguesa em. Então, ele quer colocar a questão do pronome. A colocação do pronome destacado. Então, nós temos já os pronomes destacados. Os clientes mais exigentes sempre comportaram-se bem diante das medidas favoráveis oferecidas pelos bancos. Sempre exigências normais da norma padrão da língua portuguesa. Tá. Bom, aqui
é um assunto que nós ao qual nós não nos dedicamos, que eu queria até tocar, de repente, na nossa aula de sábado, que é a questão da colocação pronominal. Nós falamos bem rapidamente sobre isso, mas como não é comum de cair, mas é importante a gente saber o seguinte: quando eu tiver, o que acontece? Eu tenho o pronome. Eu tenho três posições possíveis de pronome. Ele vindo no início, no meio ou no fim da palavra, do verbo. Normalmente, o padrão. Deixa eu vir aqui para o nosso slide. Não, acho que nem precisa. Deixa eu ver se dá para eu abrir aqui uma. Não tem negócio de escrever, calma. Hum, deixa eu ver aqui. Hum, vocês conseguem ver o que está aparecendo aqui? Eu nunca usei essa ferramenta. Essa... Ah, tá. Não entendi. Não, acho mais fácil eu compartilhar a outra tela. Vai, clica, clica. É bom que eu aprenda alguma coisa aqui. Tá dando muito trabalho já. Deixa eu compartilhar o slide aqui então. Vamos, é, tá, deixa eu compartilhar aqui. Por que eu fechei? Hum, cadê? Cadê você? Não. Então, vamos lá. Eu tenho o pronome P aqui, o pronome P aqui, o pronome P aqui, o pronome P aqui e o pronome P aqui. O que eu tenho? A questão é a seguinte: todo pronome pode vir no início, que aí no caso, eu tenho o verbo aqui, e um pronome, que pode ser o ser. Vamos pegar o ser como base. O ser pode vir aqui, aqui, no final. Aí, quando ele vem antes, é um processo chamado de próclise. Ele pode vir no final, que é um processo chamado ênclise. E ele pode vir no meio do verbo, que é um processo chamado mesóclise. Só que a mesóclise só acontece com verbos no futuro. Se eu não tiver um verbo no futuro, eu nunca vou ter mesóclise. Então, como não é o caso aqui, comportaram-se, está no pretérito, efetivando, está no gerúndio, enganam-se, está no presente, interessa-se, está no presente, tinha organizado, pretérito. Então, se eu não tenho futuro, eu não tenho por que me preocupar com a mesóclise, eu vou deixar para falar dela só no sábado. A regra é que o pronome vem sempre depois do verbo. Então, ele vem sempre em posição de ênclise. A próclise só vai acontecer se tiver alguma coisa que puxe esse pronome para antes do verbo. E o que são essas coisas que puxam o pronome para antes do verbo? São
é, advérbios, conjunções, alguns pronomes e basicamente isso. Então, se eu não tiver nada, ou seja, em início de frase, eu em tese, eu não posso usar um pronome oblíquo no início da frase. Por quê? Porque não tem nada que justifique a ida desse pronome para o início. E aí o que acontece? Sempre que eu encontrar uma questão dessas, em que eu tenho o pronome colocado depois do verbo, eu tenho que procurar antes dele se eu tenho advérbio ou conjunção, tá? Porque se eu tiver advérbio ou conjunção antes dele, esse pronome vai para o início do verbo. Então vamos ver. Comportaram-se. Os, artigo, cliente, substantivo, mais exigentes, eu posso dizer que tem um adjetivo, sempre, advérbio. Esse pronome tinha que vir para cá. Então, como é que deveria ficar essa frase? Os clientes mais exigentes sempre se comportaram bem diante das medidas. É isso que acontece. É esse teste que vocês têm que fazer. Se tivesse uma vírgula aqui, não caberia uma vírgula aqui oficialmente, mas se tivesse uma vírgula aqui, fosse uma construção que tivesse uma vírgula, é como se eu zerasse tudo o que aconteceu antes. Tá? Então, se eu tiver alguma coisa antes, não vai ter. Não vai aparecer. Não vai puxar o verbo, não vai ser atrator. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Tá, vamos terminar. Então, efetivando-se os pagamentos com moedas virtuais, de cara eu já tenho o caso que eu falei com vocês. Não tenho nada que justifique esse pronome vir para antes. Então, ele vai ficar aqui mesmo, efetivando. Então, essa já é a minha resposta. Já está claro que é a minha resposta. Por quê? Não tem nada que justifique para se efetivando os pagamentos. Agora, os usuários constantes da internet não enganam-se. Eu tenho um advérbio de negação aqui, o não. Então, deveria ser como? Os usuários constantes da internet não se enganam a respeito das vantagens. Esse deveria vir para cá. É preciso observar que a população interessa-se. Eu tenho o que aqui. O que geralmente vai ser atrator. Então, que a população se interessa. Teve um que, eu puxo o pronome para antes do verbo. Os turistas tinham organizado-se para viajar quando as condições econômicas melhorassem. Nessa questão do tinham organizado nas formas compostas, o pronome vem para o meio. Tinham se organizado para viajar quando as condições econômicas melhorassem. Então eu tenho a resposta daqui, letra B. Pelo motivo que eu falei, não tem nada que justifique o pronome sair da posição dele. Todos os outros estão fora das exigências da norma padrão da língua portuguesa. E por fim, a concordância do verbo destacado, não. Caramba, acho que eu coloquei tudo trocado. O verbo destacado obedece a que determina. Ah, não, tá certo. A concordância do verbo destacado obedece a que determina a norma padrão da língua portuguesa em. Qual é o verbo destacado? Caracterizam, necessitam, devem, podem e criar. Caracterizam, necessitam, devem, podem e criar. Gente, esses nomes ficam tudo balançados. Então, a concordância do verbo destacado obedece ao que determina a norma padrão da língua portuguesa em. O financiamento de imóveis populares a baixo custo caracterizam. Aí eu preciso saber quem caracteriza o financiamento de imóveis. Esse aqui é o núcleo. Então, se eu tenho o núcleo no singular, está errado. Necessitam-se de muitas iniciativas. Isso aqui eu falei com vocês lá na questão quando eu falei sobre regência verbal. Quando eu tenho um verbo que pede uma preposição depois, ele nunca vai concordar com o resto.
Então, necessita-se de muitos indicativos. Não. É o contrário de vendem-se casas. Tá? Vende o quê? A criação de moedas digitais que tem ocorrido na internet devem provocar. O que devem provocar? A criação de moedas, é questão de leitura. A criação de moedas deve provocar. A política de desenvolvimento social das comunidades carentes podem promover. Quem que podem promover? A política de desenvolvimento social. Então, pode promover. Na última década, criaram-se muitas oportunidades. Criar quem cria, cria o quê? Então, isso aqui no plural é aquilo que eu falei, é o contrário da letra B. A letra B eu tenho a preposição, então eu não posso concordar com o termo seguinte. Aqui, como eu não tenho a preposição, eu sou obrigado a concordar com o termo seguinte. Então, criaram-se muitas oportunidades de negociação. Se ao invés de muitas oportunidades fosse uma oportunidade, criou-se uma oportunidade de negociação. Isso aqui concorda com isso aqui. Tá? Isso aqui a gente falou lá na questão, quando eu falei do sujeito, e depois eu voltei a falar na questão da regência verbal. Tá? Bom, retornando aqui. Então, bom, hoje foi nossa penúltima aula de português. No sábado, ao invés de inglês, eu vou fazer mais uma de português. E vou disponibilizar a aula de sábado, que eu não consegui fazer com vocês, por conta do problema lá do excesso de tempo. Nisso, o que eu vou pedir para vocês? Vou reforçar a necessidade de vocês produzirem as redações, tá? A gente poder discutir pelo menos no finalzinho para amarrar toda a discussão, certo? Então, eu vou até disponibilizar essa prova mesmo que eu usei com vocês hoje, para vocês, essa e mais uma para vocês utilizarem como proposta de redação, tá? Aí vocês façam, exercitem, de repente fazerem um tipo de introdução de cada um daqueles três tipos que eu sugeri para vocês, montarem o esquema da redação, fazer aquele exercício mesmo que eu passei, sabe? Para ficar mais fácil de vocês entenderem como funciona um texto argumentativo, dissertativo argumentativo, tá? Sigam aquele roteiro. Aquilo ali é praticamente um roteiro de como fazer uma boa redação de um bom texto dissertativo argumentativo, tá? É uma fórmula, na verdade. Se você seguir aquilo ali sem errar, sua redação vai depender só do que você articular, que normalmente são descontados poucos pontos nesse sentido. Beleza? Então, gente, peço desculpa pelos percalços de hoje, mas é que hoje tá meio bravo, tá? A questão tá tenso. Hã? Faz parte, faz parte. Tá bom, gente. Olha, uma boa noite para vocês. Estudem. Eu vou tentar disponibilizar esse texto amanhã de manhã. Hoje eu vou dar a descansada. Até porque eu sei que vocês não vão, os que não participaram da aula hoje mesmo, vocês não vão pegar esse vídeo hoje. Então eu vou fazer amanhã de manhã para ficar disponível logo para todo mundo. Tá bom? Ah, tá. Então, isso aí. Uma boa noite para vocês. Mais uma vez, estudem, se preparem, tá bom? Tchau, tchau.